Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Quero saudar o Frei Rodrigo, que me convidou para presidir essa Eucaristia, e em seu nome todas as pessoas responsáveis por esta comunidade paroquial, todas as lideranças, saúdo o Diácono Carlos e todos aqueles que desempenham o ministério nesta celebração, assim como vocês, irmãos e irmãs aqui reunidos. Nós estamos celebrando o festejo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, certamente para esta comunidade, assim como para todas as outras, Lourdinha, é sempre uma ocasião muito oportuna, muito boa, uma graça que Deus nos dá para a gente renovar a fé, renovar a esperança e crescer na caridade, crescer no amor. Vocês trouxeram como tema para este festejo. O festejo é sempre uma ocasião de evangelização, momento de reflexão mesmo, nos fazer dar um passo na fé. E a temática desse festejo, é claro, sempre caminhar com Maria, seguindo os passos de Jesus, mas reflete aquela que é a grande reflexão na igreja no mundo atual, a questão da sinodalidade, preparando o sínodo de 2023, proposto pelo Papa Francisco, e que obviamente parte de uma preocupação. A preocupação, quer dizer, como é que a igreja deve, como a igreja está caminhando e como ela deve caminhar para desempenhar a missão que nós recebemos enquanto igreja do próprio Jesus. Essa igreja que se deixa guiar pelo Espírito de Deus. Como ela está agindo? Então o Papa quis, e a gente fez isso, nessa paróquia mesmo se tornou o lugar de referência na forania para o primeiro encontro da escuta sinodal. No final de março aconteceu, todas as paróquias estavam aqui reunidas para a gente dar o pontapé inicial, que depois foi concretizado na escuta de cada paróquia. Todas as paróquias da nossa forania já fizeram a sua escuta, que partia de uma pergunta: como é que está o nosso caminhar juntos? Com isso o Papa quer saber, na verdade, porque esse resultado vai chegar até ele, o que o Espírito Santo diz à igreja por meio das igrejas, quer dizer, por meio da escuta de cada pessoa que é membro deste povo. O que o Espírito fala através de nós? E aí, de modo particular, essa noite tem um tema. Vocês lembram qual é?
Está escrito aqui, né? Então digam mais alto, por favor. Por uma renovação sinodal da vida e da missão da igreja. É claro, está falando da nossa vida e da missão que é de todos nós. Quando se fala de renovação, portanto, significa que é preciso dar um passo. E a essa palavra renovação está sempre ligada à palavra conversão, quer dizer, parte dessa escuta. Como é que está o nosso caminhar? Aí a pergunta é, precisamos de renovar essa nossa caminhada? É preciso renovar a vida da igreja a partir desta palavra tão importante, esse caminhar juntos? Há a impressão que sim, é preciso caminhar sempre, porque a nossa vida ela é cheia de desafios. Eu digo mesmo que a liturgia de hoje, a primeira leitura, seguida do Salmo e também o Evangelho, tem algo a nos dar um exemplo sobre isso. A primeira leitura fala de um livro que foi encontrado no templo. Vocês ouviram bem, um livro, aí as pessoas, o sacerdote Elcias levou lá no templo, e quando leram esse livro, eles ficaram assim de algum modo transtornados, e disse, certamente o nosso Deus ficou muito zangado conosco, porque nós não vivemos o que está aqui, nós nos afastamos disso. Você sabe que livro era esse? O livro que foi encontrado lá no templo? Sim ou não? Que livro era? É difícil, né? É o livro do Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Foi este livro encontrado no templo, e o livro do Deuteronômio é um dos livros mais belos do Antigo Testamento, muito próximo mesmo da novidade do Novo Testamento, muito próximo do livro dos Atos dos Apóstolos, com aquele ideal de uma comunidade, né, perfeita, que era assídua nas orações, no ensinamento dos apóstolos, na fração do pão. Povo da escravidão do Egito, depois que superou os desafios do deserto, a fome, a falta de água, todos os perigos, Deus então propôs uma aliança. Êxodo capítulo 19, Deus diz assim, eu quero fazer de ti o meu povo entre todas as nações, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Vocês lembram disso? Agora tem uma condição, quer dizer, o povo precisa querer. Vocês querem? O povo diz, nós queremos. Mas é preciso então observar todas as leis. O Salmo 118, 119 que nós cantamos hoje, é um grande hino a essa lei. A lei como palavra, a palavra que é como evangelho, a palavra que é ensinamento, que é instrução, que vai guiar o povo para o caminho certo. Essas leis, fundamentalmente, não são tanto como as leis de hoje, porque às vezes a gente pode ter uma relação meio negativa com elas. Mas são leis como o evangelho. A lei para Israel é a mesma coisa que o evangelho para os cristãos. Esse evangelho para nós é boa notícia, é coisa boa, porque vem para nos salvar. Essas leis, então, essas leis que Deus dá ao povo são garantia de que Israel nunca mais será escravo de ninguém, mas também que Israel nunca vai escravizar ninguém. E também que Israel não vai caminhar sozinho, mas vai caminhar como um povo. Esta é a aliança. Por meio dessa aliança que o povo aceita, e aqueles homens e mulheres se tornam o povo de Deus. E Deus se torna o Deus desse povo. Obviamente, aquela lei é a direção. Para saber se o povo caminha com Deus, eis ali a avaliação que o povo faz constantemente da sua vida a partir daqueles preceitos. Não matarás, amar a Deus sobre todas as coisas, não construir para si imagem, não construir também a vida, a relação justa com Deus, a relação justa com as pessoas. É isso. Para que o povo seja o povo de Deus, então observe esta aliança. Aqui nós estamos no livro dos reis. Muito tempo se passou. Já passou o rei Saul, o grande rei Davi já passou, outros reis passaram. Nós estamos na época do rei Josias, lá pelo ano 610 mais ou menos, antes de Cristo. Josias é um rei bom. Ontem a liturgia falava do rei Ezequias, que tinha como conselheiro Isaías, era um rei bom. Josias, ele vai fazer uma grande reforma em todo o reino. É chamado de reforma religiosa, a reforma religiosa de Josias. Em que consiste essa reforma? De anular ou de destruir tudo aquilo que afastava o povo de ser o povo de Deus. Tudo que afastava o povo de não cumprir a aliança. Então a reforma foi uma coisa muito boa e foi feita a partir deste livro,
a partir da palavra de Deus. O povo tomou consciência da sua conduta e sentiu a necessidade de mudança. Josias foi então responsável por toda esta mudança. O povo então viveu de novo como povo de Deus, como povo da aliança. Então foi um momento importante, mas foi preciso parar e retomar. Qual era o projeto original? O projeto original era aquele de ser o povo de Deus, o povo da aliança. De algum modo, irmãos e irmãs, aquilo que o Papa Francisco está propondo é algo parecido. A gente pode partir da nossa realidade. Será que nós, como igreja no mundo inteiro, será que nós estamos vivendo bem a nossa missão de igreja no mundo como sinal de unidade, sinal de comunhão? Ou às vezes a nossa igreja ela anda, às vezes, com falta de comunhão? Uma pergunta muito simples. Todo mundo gosta do Papa? Claro, vocês gostam, claro que vocês gostam do Papa. Mas todo mundo gosta do Papa no mundo? Vocês já ouviram alguma coisa assim? Alguém que fala mal do Papa, que não gosta do Papa? Já? Por quais motivos? Será que estão certos? Não é? Então, é isso. E vejam que às vezes, infelizmente, há divisões na igreja. O Frei Rodrigo conversava comigo ainda há pouco, né, que disse, olha, entre nós também há isso. Há o padre que segue a sua cabeça. Há o bispo que segue a sua cabeça. E os outros? Não importa. Aquilo que eu penso aqui é isso que eu vou seguir. E o Papa então quer convidar para dizer, olha, como é que está o nosso caminhar juntos? Será que na paróquia também acontece isso? O grupo que segue as suas ideias não está nem aí para o resto? Que não está aí para os outros grupos? Alguém que, não, eu quero ir por aqui, mas a igreja vai por aqui. Não, mas eu quero ir por aqui porque eu acho que é bom e assim. Então, isso existe na igreja, certamente existe. E aí o Papa diz, olha, o que deve nos mover é a comunhão. Senão, que sinal nós seremos? Essa comunhão que ultrapassa até mesmo os limites da nossa igreja. É preciso entrar em comunhão ou dialogar também com outras religiões, ele propõe. Senão, que sinal nós mostramos ao mundo? Nós celebramos agora a festa de Corpus Christi, que tinha como lema que todos sejam um. É um grande esforço que há hoje mesmo no mundo para que os cristãos, nós somos vários no mundo, né? Tem os católicos e os protestantes de várias denominações. Quer dizer, é possível que nós sejamos um? Que sinal a gente dá ao mundo? Nós que cremos no Cristo e pregamos um Cristo dividido. E aí então o Papa nos convida para isso, para a gente refletir sobre essas situações. O Evangelho de hoje também tem algo muito importante. Quando Jesus diz assim, olhe, cuidado com os falsos profetas. Onde estão os falsos profetas? Dentro da igreja ou fora da igreja? Pois é, os profetas são homens religiosos. Então Jesus está falando para a religião do seu tempo. Cuidado com os falsos profetas. Eles dizem isso, mas na verdade eles são isso, eles são aquilo. Aí a pergunta é, será que não existe também entre nós esse tipo de atitude? É claro que Jesus não quer eliminar essas pessoas. Ele quer propor a elas, todas elas, sempre essa é a sua mensagem, um caminho de conversão, para que mudem dessa conduta e voltem àquilo que é o projeto original, que é caminhar como povo de Deus. E Jesus diz, olha, pelo fruto você vai saber se aquilo que ele faz é bom ou ruim. A mensagem é muito simples. Então, os falsos profetas, às vezes, estão dentro da igreja. E é isso que o Papa nos convida a gente refletir. Será que esse é o caminho certo? É esse o caminho sugerido pelo Espírito? É esse o caminho proposto por Jesus? O Espírito de Deus que nos une é espírito de unidade e de divisão. O Espírito de Deus só pode ser espírito de unidade, para que todos sejam um. E, nesse sentido, irmãos e irmãs, queria propor duas coisas. É claro, não eu proponho, mas a própria caminhada sinodal. A primeira coisa, para a gente fazer acontecer essa renovação sinodal da vida e da missão da igreja, é preciso partir da nossa situação. É esse processo de escuta. Como é que nós estamos? Como é que está o nosso caminhar? E todo mundo, então, foi chamado a responder. Quer dizer, nós estamos satisfeitos com o modo como o meu grupo participa da igreja? Como a gente caminha? Estou satisfeito com a minha paróquia, não é? Como a gente conduz as coisas? Um exemplo muito claro. Para organizar um festejo grande como este, quem que organiza? É o Frei Rodrigo? Não estou dizendo, não conheço, eu estou perguntando assim, eu imagino que não. Estou tirando pela experiência do Quatraque bem aqui. A gente organiza o Sírio, mas o Sírio não sou eu que organizo, é a gente que organiza. Até o fato, né, de ter camisas, olha, alguém que se ocupa da música, alguém que se ocupa do largo, alguém que se ocupa da liturgia, alguém que se ocupa das finanças, alguém que se ocupa das flores, alguém que se ocupa do altar. É assim, não é? Ou o Frei Rodrigo vai dar conta sozinho de fazer tudo isso? Absolutamente, quisesse ele, não daria.
Quer dizer, isso aqui, olha, é um caminhar juntos. Agora, esse caminhar junto foi bom ou foi ruim? Aí o final do festejo vai dizer, quando terminar o festejo, vocês vão colher os frutos. Aí, como diz Jesus, pelos frutos a gente conhece a árvore. No sentido que, se a gente trabalhou em conjunto, é claro, o resultado só pode ser positivo. Se a gente trabalhou cada um puxando para o seu lado, o resultado vai ser, quando termina o festejo, muita gente vai embora, não quer mais nem saber da igreja, porque se zangou naquele período lá. Isso pode acontecer, infelizmente, pode acontecer. É claro, não é isso que a gente quer. Mas isso é um bom exemplo para a gente analisar, avaliar como está o nosso caminhar juntos. E aí, se termina o festejo e a gente não está se entendendo, então é muito necessário que haja uma renovação sinodal. Então, a gente parte do dado concreto, porque a partir dessa avaliação, a gente então sente a necessidade de um processo de conversão. É um primeiro elemento. O segundo elemento, e aí Maria nos ajuda muito. E isso o Papa Francisco tem insistido. Todo o caminhar da igreja, ele é guiado pela ação do Espírito Santo. Por isso, de novo, eu repito, o Papa quer ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, nesse sentido, é preciso deixar-se conduzir. E aí Maria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem muito a nos ensinar. Porque ninguém, quer dizer, tirando Jesus, obviamente, que é uma pessoa da Santíssima Trindade, ninguém no mundo se deixou guiar pelo Espírito como Maria. O evangelista Lucas até traz duas cenas muito importantes. A cena do nascimento de Jesus, ou da encarnação de Jesus, está lá. O anjo, o Espírito Santo que vem sobre ela, e ela então diz sim, e aí o Espírito Santo conduz. Nasce Jesus. Lá no início da igreja, Maria está lá de novo, entre os apóstolos, rezando, o Espírito Santo vem e aí nasce a igreja. Não que a igreja nasça de Maria, mas ela está ali para dizer, olha, a igreja vai ser como Maria foi. A igreja é o que Maria é. Quer dizer, aquela que se deixa guiar pelo Espírito, o Espírito então vai produzir nela, Maria e na igreja, os seus frutos. O que o Espírito produziu em Maria foi Jesus. O que o Espírito produz na igreja é Jesus. Quer dizer, a partir da evangelização, a partir do anúncio que a gente faz. Então, Maria, nesse sentido, tem muito a nos ensinar. Para que haja essa renovação, então, a necessidade da conversão e a necessidade de deixar-se guiar. Por isso, é importante de nossa parte a docilidade à voz do Espírito, que nos pede sempre unidade. O Espírito de Deus nunca vai nos empurrar para a divisão. Se alguém dissesse, o Espírito de Deus está sobre mim e me mandou fazer uma igreja ali, agora separada daqui. Esse não é Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é sempre de unidade, nunca de divisão. Então, irmãos e irmãs, eu queria concluir essa breve reflexão, trazendo alguns pontos de um texto da Comissão Teológica Internacional, que fala exatamente sobre esse tema, para uma renovação sinodal da vida e da missão da igreja. Diz assim, toda renovação da igreja consiste, essencialmente, na acrescida fidelidade à sua vocação. Quer dizer, voltar àquele que é o projeto de Deus. Como na primeira leitura de hoje, o povo diz, nós somos o povo da aliança, mas o que nós fizemos? Então o povo volta à aliança. No cumprimento da sua missão, a igreja é, portanto, chamada a uma constante conversão, que é também uma conversão pastoral e missionária, ou seja, conversão no modo da gente agir, não apenas conversão pessoal. E isso consiste em uma renovação na mentalidade, na renovação de atitudes, de práticas e de estruturas, para ser sempre mais fiel à sua vocação. Uma mentalidade eclesial plasmada pela consciência sinodal, quer dizer, que nós somos um povo, que nós caminhamos juntos, que nós participamos em vista da missão, ela acolhe com alegria e promove a graça em virtude da qual todos os batizados são habilitados e chamados a ser discípulos missionários. O grande desafio para a conversão pastoral, que daí resulta para a vida da igreja, hoje é intensificar a mútua colaboração de todos no testemunho evangelizador, a partir dos dons e das funções de cada um. Sem clericalizar os leigos, ou seja, os leigos fazem aquilo que são leigo, e sem secularizar os clérigos, ou seja, o clero faz aquilo que é do clero, cada um fazendo aquilo que é seu, evitando, em todo caso, tentação de um excessivo clericalismo que mantém os fiéis leigos à margem das decisões. Eu imagino, porque é o modo de proceder aqui da nossa forania, os leigos tomam decisões em conselhos aqui, não é? Está aqui Lourdinha, que é secretária
da nossa forania, que tem mais força do que eu, que sou vigário. Não é porque é leiga. Ela que executa, né? Pensa, exatamente. Depois, a conversão pastoral para a realização da sinodalidade exige que alguns paradigmas, frequentemente ainda presentes na cultura eclesiástica, sejam superados, porque exprimem uma compreensão da igreja não renovada pela eclesiologia da comunhão, em que todos somos participantes. E nesse sentido, a definição que igreja é povo de Deus, ela vem do Antigo Testamento essa ideia, viu? A igreja é povo de Deus. Quem é mais importante na igreja povo de Deus? Ninguém é mais importante, todos são importantes. E não tem um mais em cima ou mais embaixo. O Papa é mais importante, não. O Papa é o Papa, ele tem a função que lhe é específica. A criança recém-nascida, batizada, tão importante quanto ele, terá a sua função também. Então, quer dizer, não há distinção entre nós. Há ministérios diferentes. Obviamente, aqui eu sou o padre e presido. E vocês são a assembleia que participa, cada um a seu modo. Então, dentre essas coisas que precisam ser superadas, tem a concentração da responsabilidade da missão no ministério dos pastores. É quando os padres fazem tudo, e não deixam espaço para as pessoas. A escassa valorização da contribuição específica e qualificada no seu âmbito de competência dos fiéis leigos e entre estes das mulheres. É claro que essa reflexão, eu diria, quando vocês olham ao redor, dizem, mas aqui na Coab não é assim. Olha aqui, a maioria somos nós, mulheres, vocês vão dizer, não é? E inserida nos grupos, quando eu passei ali no lago, é o que eu vi também ali. Quem está nas barracas ali agindo? As mulheres, na maioria. É assim na nossa igreja. Mas nem todo mundo é assim, viu? Na Europa, de modo particular, isso não. São os homens que estão ali à frente e são poucos. Concluindo, viu? Caminhar juntos, ensina o Papa Francisco, é a vida constitutiva da igreja. A cifra que nos permite interpretar a realidade com os olhos e o coração de Deus. A condição para seguir o Senhor Jesus e ser servos da vida nesse tempo ferido. Respiro e passo sinodal revelam aquilo que somos e o dinamismo de comunhão que anima as nossas decisões. Somente nesse horizonte podemos renovar de verdade a nossa pastoral e adequá-la à missão da igreja no mundo de hoje. Somente assim podemos enfrentar a complexidade deste tempo, reconhecidos pelo percurso realizado e decididos a continuá-lo com parresia. A parresia no Espírito, pedida ao povo de Deus no caminho sinodal, é a confiança, a franqueza e a coragem de entrar na amplidão do horizonte de Deus, para anunciar que no mundo existe um sacramento de unidade. E por isso a humanidade não está destinada a ficar à deriva e desorientada. E qual é este sacramento de unidade? Na opinião de vocês, qual é o sacramento de unidade presente no mundo como referência para que homens e mulheres encontrem uma direção? É a Eucaristia, que é feita pela igreja. Então, a igreja, porque a palavra sacramento não é impele para os sacramentos, mas o sacramento da unidade é a igreja. A igreja deve ser no mundo o sacramento da unidade. Veja importante, né? A importância do sinal, o sinal da comunhão. Tem uma característica das primeiras comunidades que me chama sempre muita atenção, que as pessoas olhavam de fora e diziam assim, vejam como eles se amam, olhando para a comunidade. E aí eu provoco lá no Quatraque assim, digo, será que podem dizer isso de nós? Será que eles podem dizer isso dessa paróquia? Vejam como eles se amam, as pessoas que trabalham envolvidas, vejam como eles se amam. E esse amor presente atraía outras pessoas a querer fazer parte. Será que pode dizer isso de vocês? Não me responda não, tá? É só para pensar. Será que pode dizer isso da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Vejam como eles se amam. Frades, leigos, os grupos. Bem, sacramento de unidade, parte daí, viu? É a igreja. A experiência vivida e perseverante da sinodalidade é para o povo de Deus, fonte da alegria prometida por Jesus, fermento de vida nova, trampolim para uma nova fase de empenho missionário. E aí, para concluir mesmo, que Maria, mãe de Deus e da igreja, que reunia os discípulos para invocar o Espírito Santo e assim tornou possível
a explosão missionária que aconteceu em Pentecostes, que ela acompanhe a nossa vida, que ela acompanhe a peregrinação sinodal do povo de Deus, indicando a meta e ensinando o estilo belo, terno e forte dessa nova etapa da evangelização. Que assim seja. Amém.